Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma série de vídeos tutoriais do Python. Nessa série de vídeos nós vamos trabalhar com séries temporais. Tá? É uma continuação daquela série de vídeos que eu gravei sobre o Pandas, tá? Sobre Data Science. Então, tudo isso que a gente vai ver hoje depende de um conhecimento básico do pacote Pandas. Tá? Se você não assistiu, está na descrição do vídeo a lista de reprodução. Então, o que são séries temporais? Tá? Séries temporais são qualquer conjunto de valores, tá, que se modificam em intervalos iguais de tempo. Por exemplo, valores de ativos na bolsa de valores. Isso aqui é considerado uma série temporal, né? O valor é atualizado diariamente, então o intervalo de tempo é sempre igual e a gente está interessado em analisar esse valor avançando no tempo. Tá? A população de um país é uma série temporal também. Demanda por um determinado produto também pode ser representado como uma série temporal. Então, a ideia de séries temporais é que no Pandas a gente tem condições de trabalhar com séries de forma mais fácil, tá? Ele tem algumas operações específicas para séries temporais. E utilizando o pacote do Python Stats Models, a gente também pode utilizar métodos preditivos, tá? Para conseguir fazer, por exemplo, previsões do valor de um determinado ativo para o próximo período, ou então prever a população de um país para um próximo período e assim por diante. Tá? Então, para esse exemplo aqui, a gente vai trabalhar com uma base de dados chamada timeline.csv, está na descrição do vídeo o link, tá, para você baixar. E esse notebook também está na descrição do vídeo, o link para você acessar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar o nosso data frame. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então, a gente vai primeiro importar o pandas, pd, e a gente vai criar um data frame que vai ser pd.read.csv timeline.csv. Vamos dar uma olhada aqui nas primeiras linhas. E esse é o nosso data frame. Esse data frame ele contém informações sobre pesquisa em relação a determinados tópicos na internet. Tá? Então, para cada mês, ó, nossa coluna month está representando o período, né? De mês em mês, ó, 2004, de janeiro de 2004, fevereiro de 2004, assim vai. A gente tem a informação aqui, um indicador que mostra a popularidade do tema, tá? E os temas que a gente tem é dieta, academia e finanças, tá? Então, para trabalhar com séries temporais com data frame, tá? A gente vai precisar fazer algumas transformações. A transformação está associada sempre à coluna que tem o nosso eixo do tempo, tá? Nesse caso aqui, a coluna chamada month. Então, se a gente der uma olhada ó, no df, utilizando df.info, a gente vai perceber que a coluna month, tá? Ela foi identificada como tipo object. O que a gente quer fazer aqui é transformar essa coluna em um tipo especial, tá, do Pandas, na verdade um tipo especial do pacote NumPy, que é o pacote que foi utilizado para criar o Pandas. A gente vai transformar ele no formato que a gente chama de datetime. Tá? Então, para isso, a gente utiliza uma função do Pandas, tá, chamado toDatetime, onde a gente vai passar ó, a série, tá, que a gente quer transformar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui pd.toDatetime e passar aqui df.month, tá? O resultado ele vai mostrar aqui embaixo, vai ser a própria série, só que dessa vez ó, ela não é mais do tipo object, ela é do tipo datetime 64 ns para ser mais específico, tá? Esse formato aqui 64 está associado ao número de bits, né? 64 bits. ns é a precisão, né? Ele vai até a precisão de nanosegundos, se eu não me engano esse ns acho que é de nanosegundos. Então ele transformou inclusive na transformação ó, ele sempre mostra o dia, como a gente não tem o dia aqui no nosso mês, ele identificou como sendo sempre o primeiro dia do mês, tá? Na transformação aqui da data. Então, isso daqui está mostrando embaixo, porque o data frame não foi de fato alterado, tá? Para alterar, a gente vai jogar na própria coluna dfmonth do data frame essa funçãozinha aqui com a transformação. Então, executando, se a gente eu vou aproveitar e colocar aqui def.info, a gente dá uma olhada, tá? Então, agora o month é datetime 64, tá? Então, a segunda coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, o índice do data frame ele é automático, né?
e ele é incremental começando do zero. 0, 1, 2, 3, esse daqui é o índice padrão dele. A gente vai transformar essa nova coluna month, tá, que está no formato datetime, no nosso índice. Tá? Para fazer isso, a gente utiliza o comando setIndex, tá, que é um comando do DataFrame. Então, vou colocar aqui df.setIndex e a gente vai passar, entre aspas, o nome da coluna, que no caso aqui é month. Ele está mostrando aqui embaixo o resultado. Então, tá vendo que o nome month ele ficou um pouquinho mais abaixo. Isso identifica que, na verdade, ele se tornou o índice. Tá? Inclusive, os nomes aqui, as datas estão em negrito. Tá? Reforçando aqui a ideia de que ele não é mais uma coluna, ele é um índice. Como está mostrando aqui embaixo é porque a alteração não foi feita. Então, eu vou colocar in place igual a true para ele executar. Ok? Então, se a gente colocar aqui def.info, tá? O month, a coluna month desapareceu porque ela deixou de ser uma coluna. E agora o nosso tipo de índice, ó, se tornou o que ele chama de datetime index, tá? O formato original é o range index, tá? É um índice por faixa, ó, ele vai de 0 até 167. E agora o nosso índice é do tipo datetime index, que ele vai de 2004, janeiro de 2004 até dezembro de 2017, tá? Por que a gente faz essa transformação? Tá? O motivo, um dos motivos, tá, é a forma como a gente plota a informação. Quando a gente utiliza o comando plot em cima do data frame, ele, por definição, utiliza como eixo X o índice da tabela. Como o nosso índice é a nossa data, é o nosso tempo, né, o nosso intervalo de tempo, o gráfico ele vai ficar no formato que funciona por uma série temporal. E lembrando que uma série temporal sempre é representada por um gráfico de linhas. Tá? Então, se eu colocar aqui ó, df.plot, a gente vai ter como resultado a plotagem das três séries temporais, ó, onde o eixo X é o nosso month, ó, o nosso mês aqui. Tá? Então, para aumentar essa figura, a gente pode colocar aquele parâmetro fix size, eu vou colocar 15 por 6, só para ficar um pouco maior. Então, tá aí a nossa série temporal. Tá? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades para a gente analisar a série temporal. Tá? Por enquanto a gente vai ficar só na análise. Então nós temos três séries temporais, a gente vai focar em uma só. A gente pode iniciar pela dieta. Tá? Então, uma coisa que a gente pode tentar analisar em uma série temporal é a componente de tendência. Tá? Então, se eu colocar aqui df.diet, para a gente selecionar só a coluna diet.plot, fix size igual a 15 por 6, né, para ficar um pouco maior. A gente tem aqui o gráfico ó, somente da dieta. Tá? A componente de tendência em uma série temporal está associada a como ele está, como é o comportamento médio dele aí de subida e descida nesse intervalo de tempo. Tá? Numa série temporal a gente tem basicamente dois componentes. A gente tem a componente de tendência, né, que é o comportamento da curva na média, e a gente tem também o componente de ruído. Tá? Esse ruído pode estar associado tanto a uma sazonalidade, como ao próprio ruído aleatório mesmo da variável aleatória que tá avançando, aí, que está controlando esse comportamento. Então, a gente tem ruído, né? Dá para perceber que esse gráfico está tremendo, assim, ele tem essa sujeira. Tá? Então, para analisar a tendência, a gente precisa de alguma forma eliminar esse ruído. E uma forma interessante aqui e eficiente de eliminar é através da aplicação de médias móveis. Então, para aplicar médias móveis em uma série temporal, a gente utiliza o comando rolling. Tá? Então, df.diet.rolling. Rolling, a gente pode aplicar qualquer tipo de medida móvel. Tá? No caso aqui, a gente vai aplicar a rolling de média. Tá? E faz sentido que a gente faça a média móvel de 12 períodos, já que o nosso período ele tem uma frequência mensal. Tá? Existem 12 meses no ano. Então eu vou aplicar o rolling.min para especificar que é uma média. Eu vou executar isso daqui só para a gente ver o resultado. Ó. O resultado vai ser uma série que contém como valor as médias móveis. Por que está aparecendo esse NaN aqui? Isso aqui são valores nulos. Tá? A gente só consegue calcular a média móvel a partir da 12ª posição, porque eu sempre preciso do valor atual mais os 11 anteriores. Tá?
Então, se eu colocar, por exemplo, ponto head, vamos ver aqui as 12 primeiras linhas. Olha só, não. Então, só no mês 12 aqui que a gente consegue calcular a média móvel, que deu 63,66. Essa média é resultado da média dos valores de janeiro até dezembro. Vou colocar aqui as três linhas, três primeiras linhas. Ó, a gente tem o valor de janeiro de 2005. Esse aqui é o resultado da média móvel de fevereiro de 2004 até janeiro de 2005. Então, a média ela vai se deslocando. Qual o efeito dessa média móvel no nosso gráfico? Se eu colocar aqui ponto plot, já que isso aqui é uma série, né? Vou colocar o fig size igual a 15 por 6 para ficar um pouco maior. Então o resultado, ó, é uma curva mais suave, né? A gente consegue agora com facilidade identificar como é que é o comportamento de tendência nessa série. Quando ela tinha o ruído, ó, a gente não consegue identificar muito bem o comportamento, mas aplicando as médias móveis, ó, a gente percebe que existe uma diminuição na pesquisa sobre dieta, ó, até 2009, seguido de um crescimento até 2012, ele se mantém mais ou menos estável até 2014, volta a cair até 2017 e depois começa a subir de novo. Então, aplicando médias móveis, a gente tem como identificar esse tipo de padrão, tá? Facilita a análise da tendência, do comportamento de tendência de uma série temporal. E a segunda coisa que a gente pode analisar, mais uma coisa, a gente pode também identificar esse padrão utilizando um group by, tá? Se eu, por exemplo, agrupar diet, eu posso utilizar um group by, tá? Lembrando que o group by é um comando que a gente viu lá na série do Pandas. Se você tiver alguma dúvida, assista ao vídeo que eu mostrei o group by, tá? Então, a gente vai agrupar por ano, tá? Por ano? Exatamente, a gente vai agrupar por ano. Então, eu vou passar como critério de agrupamento o df.index, tá? Porque o nosso período ele está considerado como sendo o índice da tabela. E como esse índice ele é um tipo especial da STAR, eu posso especificar informações de data. Por exemplo, eu posso agrupar pelo year. Então ele já sabe que nossa data tem ano, mês e dia, ele vai agrupar por ano, tá? E nesse agrupamento eu vou somar, tá? E vamos ver só o resultado. Embaixo a gente tem para cada ano, ele está somando todos os meses de cada ano. O resultado dessa soma é o valor dessa série que foi criada aqui, ó, onde o índice agora só tem os anos, né, já que eu agrupei por ano. Tá? Como essa informação é uma série, eu posso plotar. E o resultado visualmente é parecido com o resultado aqui de cima. Ó. A gente consegue fazer mais ou menos a mesma análise que a gente obteve com a média móvel. Tá? E uma segunda coisa que a gente pode analisar é a componente de sazonalidade, tá? A definição de sazonalidade é qualquer tipo de comportamento. Pode ser um pico, né, no valor ou uma queda no valor que aconteça de forma cíclica, tá? Então, para identificar sazonalidade, a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que eliminar a componente da tendência, tá? A gente não pode ter esse dado que está descendo, subindo, descendo, porque isso aí vai atrapalhar a nossa análise de sazonalidade. Se eu tenho uma tendência muito grande, um pico aqui é diferente desse valor desse outro pico, então a gente precisa de alguma forma equilibrar essa série para que ela fique horizontal, para facilitar essa análise da sazonalidade. E a gente pode fazer isso aplicando o que a gente chama de diferenças sucessivas, tá? Nem coloquei aqui, mas a definição são diferenças sucessivas. A diferença, o conceito é simples, tá? Quando eu aplico só a primeira diferença, que é esse ΔZ, eu estou pegando sempre o valor do período atual, o período T, ó, e subtraindo do T-1. Se eu aplicar isso na série inteira, o resultado, tá, vai ser uma série que vai ficar centrada na média 0 e ela vai ficar estacionária, ela vai ficar com essa média constante até o final. Então, para aplicar diferenças, a gente utiliza o comando diff, tá? Então, df.diet.diff. E dentro do parênteses a gente especifica quantas diferenças a gente quer aplicar. Por padrão, ó, o período é 1. A gente vai deixar esse diff só 1, tá? Porque com 2 a gente já não consegue analisar a sazonalidade. Vocês vão já entender o porquê. Então, se eu aplicar o diff, vamos dar uma olhada só assim para ver o resultado. Ó. O primeiro vai ser vazio porque ele não tem um valor anterior para fazer diferença. Ó. Aí o segundo vai ficar negativo, uns positivos. O negativo indica que
houve uma queda do valor de fevereiro em relação ao mês anterior. Sempre a gente vai ter aqui uma análise relativa. Não? Menos 8 significa que houve uma queda de 8 pontos de março em relação a fevereiro. Então, se eu plotar essa informação, nós temos uma série que está estacionária. A gente não tem mais componente de tendência e agora fica mais fácil da gente analisar a sazonalidade. Tá? Como essa série aqui é muito grande, a gente pode aplicar um filtro, por exemplo, de 2005 até 2007. Então, eu vou copiar daqui e vou criar um filtrozinho, vou chamar de filtro, tá? Uma variável filtro, que vai ser igual ao seguinte. A gente quer valores a partir de 2005, então, df.index.year, eu quero que seja maior ou igual a 2005, e eu quero valores até 2007, tá? Então, df.index.year tem que ser menor ou igual a 2007. Esse filtro eu vou aplicar na frente aqui do data frame, no colchete, então filtro. E agora a gente consegue analisar, por exemplo, em janeiro de 2006 a gente tem um pico, em janeiro de 2007 tem um pico também. Então parece que, pelo menos olhando para esses 2 anos, que em janeiro a gente sempre tem um pico na pesquisa de dieta. Faz até sentido porque é a promessa que o pessoal faz aí no início do ano, né, para emagrecer. Só para analisar aqui melhor, a gente pode dar um deslocamento aqui, ó, de 2006 até 2008. Janeiro, então dá para perceber que o padrão se mantém. Então provavelmente existe uma sazonalidade, né, em relação à pesquisa associada aqui a janeiro. Sempre em janeiro tem um pico. Tá? Uma outra forma de analisar a sazonalidade, a gente pode também agrupar os valores agora por mês, para identificar se existe realmente uma sazonalidade mensal aqui, tá? Então eu posso utilizar aqui o df.diet group by e eu vou agrupar por mês, tá? Então df.index.month, tá? Esse month aqui é um parâmetro específico, tá? Daquele formato datetime, então estou agrupando por mês. Nesse caso eu vou calcular a média, tá? O valor da média. E melhor ainda, é melhor a gente aplicar a diferença, né? Para a gente trabalhar com esse conjunto aqui, ó, que está centrado no zero, que é estacionário, para a gente não ter aquele problema da poluição pela tendência, tá? Então, df.diet.diff, o diff vai calcular as diferenças. Eu vou agrupar essa minha série por mês, calculando a média, tá? Eu posso plotar essa informação num gráfico de barras, tá? Então, kind igual a bar, para ficar mais interessante aqui de visualizar. Então, olha só, mês 1, né, que é janeiro, ó, a gente sempre tem uma diferença positiva bem grande, seguida de uma queda grande em fevereiro. Então, por causa dessa disparidade aqui em relação a janeiro e os outros meses, né, dá para perceber que sempre em janeiro, ó, em média, a gente tem um crescimento na pesquisa de dieta. Tá? Esse vídeo vai até aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E ativar as notificações. E até o próximo vídeo.